Olá, segundo ano, tudo bom? Esse texto eu já dei atividade semana passada, que era para compreensão de texto, para facilitar a explicação. Possivelmente a busca da verdade, antiguidade e Idade Média deve ser o nosso último tema do ano. Então agora segue a explicação, mais para frente a avaliação. Já temos atividade correndo e possivelmente recuperação. E o ano acabou. O ano, pelo menos de matéria, depois temos que ver as possibilidades de recuperar a nota. Então, é mais ou menos por aí. Então, a busca da verdade. Quem é a verdade? A verdade é aquilo que não é mentira, já diria na aula de lógica que nós tivemos pouco tempo atrás. Mas a verdade é sobre muitas coisas, né? Hoje, por exemplo, eu respiro. Qual é a verdade? A verdade é que eu necessito de oxigênio. Então, teoria do conhecimento, ela é a busca disso. Então aqui nós temos a teoria do conhecimento, ela é uma disciplina da filosofia, uma das matérias da filosofia, tá? Que é a questão do saber verdadeiro. Mas qual que é o saber verdadeiro? Como ter esse saber? Então a gente vai estudar um pouco da história desse saber no decorrer do tempo. Então na antiguidade, o pessoal, os gregos e romanos e depois alguns padres da igreja no início, se preocupavam com o conhecimento. Como adquiro conhecimento? Parece que para nós hoje é algo simples, mas é uma pergunta bem complexa, ainda hoje. Né? Como é que eu adquiro? Como é que isso aqui, que é de carne, né? Que é de carne, que tem sinapses elétricas, como é que um músculo cinzento consegue passar uma rede elétrica dentro dele que guarda uma informação física da imagem que tu está vendo, de mim aqui, ou deu explicando a matéria para ti, vai ficar arquivado ali. Como é que algo de carne pode manter uma imagem? Como é que ele pode lembrar o número de um telefone? Como é que ele pode lembrar de uma situação? Então, se isso é complexo para mim hoje, tu imagina para os gregos antigos, para os povos antigos. Então, eles tinham essas preocupações, tá? Então, os céticos são os únicos entre os gregos que vão duvidar que o conhecimento é possível. Os outros têm suas visões. Só para termos uma ideia, Aristóteles, que foi um grande filósofo, acreditava que a cabeça só servia para refrigerar o corpo. Não, o conhecimento estava no coração, não estava na cabeça. Então, para vocês terem uma ideia de como o processo demorou para evoluir. Então, nós vamos começar aqui com a filosofia dos pré-socráticos. No capítulo 2 já foi explicado no ano passado para vocês, as origens da filosofia, foi explicado como se dá o processo do conhecimento mitológico para o conhecimento científico. Então, como isso ocorre quando as pessoas começam a mesclar uma coisa com outra, é o que se procura saber. Então, um dos grandes pensadores dessa época é Heráclito e o devir. Devir é aquilo que está por vir, aquilo que virá. Então, qual é a situação? Uma criança vai virar um adulto, o adulto vai virar um velho, uma semente vai virar uma planta, a planta pode virar madeira. Então, o devir é sempre aquilo que está por vir. Então, vou ler aqui. Ele procurou compreender a multiplicidade do real. Quis aprender a realidade na sua mudança, no seu devir. Todas as coisas mudam se cessar. E o que temos diante de nós, a todo momento, é diferente do que já foi. Então, a famosa frase dele é: nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, pois a segunda vez não somos os mesmos e também as suas correntezas não são as mesmas. Ou seja, aquilo foi, passou, flui, andou. Tá? Então, para Heráclito, o ser é múltiplo. Por que múltiplo? Porque eu posso ter várias possibilidades. Vou botar aqui, eu posso gostar de futebol, eu posso gostar de vôlei, eu posso não gostar desses dois, eu posso gostar de feijão, mas eu posso gostar de feijoada. Há várias possibilidades e além de eu nunca ser igual. O Odair de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje, não vai ser o mesmo daqui de 10 anos. Esperamos estar vivo daqui de 10 anos, mas há mudança. Então, o exemplo muito que ele usa é do grão. O grão em si, ele pode virar farinha, mas ele pode virar um pé de trigo, ele pode virar um pão, mas ele também pode virar uma bolacha, ele pode virar novamente pé de trigo. Então, são as possibilidades do vir a ser. E mais tarde, essa teoria dele vai constituir também parte da teoria atômica e parte da mudança e parte das ciências que virão. Vai ser os capítulos mais à frente, então a gente vai deixar para estudar um pouquinho mais à frente. Por outro lado, Parmênides
acredita que o ser é imóvel. Ele acredita que aquilo que constitui Odair, aquilo que constitui o José, ele é imóvel, né? O que muda é a minha casca, o meu rosto. Então, o Odair com 20 anos vai ser diferente do Odair com 40, mas aquilo que me mantém, a essência, vamos botar um nome mais conhecido, a alma, isso nunca muda. Então, o movimento ele é falso para Parmênides. Ele não existe, ele só existe na ilusão. Meus olhos me enganam. Então, essa ideia de movimento do Heráclito não existe em Parmênides, porque ele diz que as coisas nunca mudam. Tá? Então, Parmênides conclui que o ser é único, imutável, infinito e imóvel. Essas atribuições a gente poderia dizer que pertencem diretamente a Deus, mas não, cada ser, cada objeto, cada coisa tem isso dentro de si. Um exemplo, mesa. Toda vez que eu falo mesa, tu pensa a mesa. A mesa ela pode ser maior, ela pode ser menor, ela pode ser redonda, ela pode ser triangular, mas a função básica da mesa é pôr algo em cima, geralmente um prato. Né? Você pode fazer uma atividade. É diferente que eu disse a carteira. Carteira já temos duas situações, ou aquela que vai no bolso ou aquela que eu estudo. Então, essa imutabilidade de ser está no conceito, eu não sei se vocês estão me entendendo, está na ideia. Né? Então, se eu disser copo, todo mundo vai lembrar que copo serve para botar água. Alguns vão dizer que é para botar cerveja, mas é pura crítica. Não, né? Copo, você vai lembrar que é para pôr água. Aí eu ponho café, de preferência também. Então, mas copo, todo mundo entende. Um objetozinho de certa altura, circular, que serve para pôr alguma coisa dentro. Tá? Então, a ilusão em si está na visão, ela está no olfato, ela está na audição. O que é a essência, ela permanece. Tá? Na sequência, nós temos os sofistas. Os sofistas são considerados mestres do saber. Eles são considerados os primeiros pedagogos, os primeiros professores da história. Né? Aqui, eles viveram junto na época de Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Porém, esses três aqui não gostavam muito dos sofistas, porque o que acontece? Sócrates era pobre, mas ele achava que o conhecimento não pertence a todos, era uma questão de alguns escolhidos. Platão e Aristóteles eram ricos, eles tinham o tempo do ócio. O ócio é o quê? É não fazer nada. Eles iam para a praça pública, chegavam lá, eles iam debater, eles ensinavam para que eles queriam, eles tinham um pequeno grupo de pessoas que eles ensinavam, ou seja, os escolhidos. Os sofistas são aqueles que cobram para ensinar, porque eles são classe média, vamos botar, eles são trabalhadores, então eles precisam viver daqueles que eles sabiam, e o que eles sabiam era conhecimento. Então eles vendiam esse conhecimento. Mais tarde nós aprendemos em lógica que esse tipo de pensamento que Sócrates, Platão e Aristóteles vão criticar deles vai se chamar sofisma. Sofisma é uma falsa ideia. Em tradução, os sofistas ensinam a tu argumentar. O que é argumentar? Argumentar é o que eu estou fazendo agora. Eu estou explicando algo, eu estou argumentando. Para os gregos isso era muito importante, porque para fazer política, para te ter representatividade, para te ter força dentro da comunidade grega, tu tinha que ter discurso, tu tinha que convencer as pessoas pelo discurso. Então, basicamente, o que é retórica? Retórica é a arte de bem falar, é a arte de se comunicar. E eles cobravam para ensinar isso. E então foram puramente criticados por eles, mas eles deram, né? Aqui até está sublinhado, eles foram acusados de ser mercenários do saber. Mercenário é aquele que chega, cobra e vai. Então eu hoje, professor, eu seria um mercenário do saber porque eu estou cobrando por isso, né? A minha aula não é de graça, alguém me paga, o Estado me paga, não é vocês, mas o Estado que me paga. Não é vocês diretamente, né? Porque tem a questão do imposto, blá, 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 mas eles entenderam o conceito, né? Então eles foram acusados disso. Até porque, no tempo dos gregos, que nem hoje, conhecimento te leva para frente e te faz questionar a sociedade. Então não é bom que muitas pessoas tenham conhecimento. É melhor que muitas pessoas fiquem na ignorância e muito poucas dominem conhecimento. E isso é em torno da história. Isso já faz 5.000 anos que nós sabemos que isso funciona assim ou mais. Tá? Os egípcios também usavam isso. Sua contribuição para a sistematização do ensino foi notável pela elaboração de um currículo de estudos, gramática, da qual são os iniciadores, retórica, dialética,
a tradição dos pitagóricos, ou seja, matemática, astronomia, geometria, aritmética, eles ensinam muitas coisas, ou seja, eles são professores que ensinam o conhecimento que eles têm, tá? Também ajudaram na consolidação da democracia, né? Porque, como eu disse para vocês, democracia é o ato de defender uma ideia e depois ser votado, tá? Os principais filósofos, os pensadores desse tempo, nós temos o Protágoras, aqui com a fotinho dele aqui, o homem é a medida de todas as coisas. Então, Protágoras, esse tiozinho aqui, instala o relativismo e o subjetivismo. O que que é? Quando eu digo que o homem é a medida de todas as coisas, eu tenho que entender que eu tenho critérios diferentes de tu. Que os meus critérios masculinos são diferentes dos critérios femininos. Então, um homem é diferente de outro. Então, é relativo. Uma cultura é relativa a outra. Uma lei é relativa a outra e outro lugar do mundo. Então, ele cria, depois mais para frente, vocês vão ver mais para frente, eu acho que esse ano não sei, mas o ano que vem, o que é esse relativismo dentro dos pensamentos, dentro das leis, e o subjetivismo. O que é subjetivo? Aquilo que está dentro de mim. Uma coisa, eu queria dizer assim, mas estava entendido, era só tu ler e entender. Não estava. Uma coisa ela não está implícita porque o subjetivo de cada indivíduo é diferente. Aquilo que eu penso, aquilo que está dentro de mim é diferente de uma pessoa para outra. Tá? Então, Protágoras escreveu uma obra chamada Antilogia, que significa contradição, na qual ensina a defender posições opostas, usando argumentos para cada uma delas. Se por esse motivo alguns foram acusados, né, de falso testemunho, vou botar assim, ou de falso discurso, mas a ideia disso perdura até hoje, né? Vejamos nossos políticos que temos agora, né? Bandeiras Rafago, tá bom? Depois nós temos Górgias. Eu estou explicando numa rapidez porque o conteúdo é grande e eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Górgias era um cético, ou seja, não acreditava que as coisas podiam acontecer ou não acreditava no conhecimento. Criticou o debate dos pré-socráticos sobre a verdade e a opinião e admitiu que nada podemos conhecer, ou seja, é impossível para ele conhecer. Aqui nessa imagem aqui, tem as três teses dele. O ser não existe, eu não existo, você não existe, o universo não existe. Se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecê-la, porque se eu não existo, como é que eu vou conhecer? E se a conhecemos, não podemos comunicá-las, ou seja, nós não temos conhecimento que chega para ensinar alguém. Então é bem complexo isso aí, mas podemos dizer assim, o nada não existe, e se não existe o nada, do nada pode surgir alguma coisa. Então, ou eu sou, ou eu não sou. Traduzido, vamos usar um exemplo bem claro, é a morte. Enquanto vivo estou, a morte não existe, e quando a morte existe, não tem mais vida, então não tem mais como conhecer. Ou seja, ou é ou não é, ou existe ou não existe. E essa possibilidade, tu imagina que nós estamos falando em 2.600, 2.800 anos, quase, né? Se eu já tenho dor de cabeça para entender isso hoje, tu imagina naquela época. Então a melhor explicação para a existência é a dele. Ou seja, que nós não existimos. Eu aconselho nesse momento a vocês assistirem o filme Matrix 1. Fica bem interessante para entender isso, tá? Ao contrário de Protágoras, que destacava o aspecto racional da persuasão, Górgias defende o caráter emotivo. Ele diz que nós temos que convencer as pessoas do discurso pela emoção. Então, se vocês forem uma igreja, se vocês forem hoje escutar um discurso político, alguma coisa, eles tentam convencer as pessoas pela emoção, não pela lógica. Pela lógica não vai dar certo. Mas se eu persuadir as pessoas pela emoção, né, até piadista hoje usa isso, aí vai dar certo, tá bom? Aí nós temos Sócrates e seu método. Sócrates era um baixinho, feinho, careca, sujo, meio mendigo, que resolveu abandonar a família, vamos botar de certa forma, para viver na praça pública para filosofar. Então, nada deixou escrito. Quem levou o pensamento dele para frente foi Xenofonte e Platão, tá? Os seus dois discípulos. Com base no pressuposto só sei que nada sei, essa frase é dele, só sei que nada sei, que consiste justamente na sabedoria de reconhecer a própria ignorância, Sócrates inicia a busca pelo saber. Então a primeira coisa que todo mundo que busca o saber tem que admitir é que nunca vai conhecer tudo. Que o conhecimento ele nunca é acabado, que o conhecimento está sempre por mudar. Ou seja, só sei que nada sei quer dizer que eu tenho que estudar constantemente. Eu nunca posso dizer eu domino essa arte.
né? Então, é sempre o aprendizado, né? O método dele era de indagação, o que é? De perguntar. Então ele chegava na praça pública, ele chegava uma pessoa que estava lá discutindo sobre o que é a verdade, e ele perguntava, mas o que é a verdade? A primeira resposta que a gente vai ter é que a verdade não é mentira. Então o que é mentira? Olha, mentira não é o que é verdade. Então nós começamos por aí um processo de discussão, e isso incomodava muita gente, porque ele ia ao ponto de que ele provava para a pessoa que ela não sabia nada, e isso, naquela época, ele adquiriu muitos inimigos poderosos, e esses inimigos o levaram à morte. Ele morreu por envenenamento, ele tomou cicuta, e a acusação foi que ele corrompia os jovens. E esse corromper significa ensinar, significa fazer pensar, tá? Aqui, ó, o método dele consiste então em ironia, que é tu chegar e meio que debochar do conhecimento dos outros e provar isso. E o outro é maêutica. Maêutica em grego quer dizer parto, porque a mãe dele era parteira e ele quis homenagear a mãe dele, dizendo que toda vez que tu gera um conhecimento novo em alguém, tu gera um parto e o nascimento de uma nova ideia, tá? Então, esse é o método dele. O que podemos aprender com Sócrates? Que o conhecimento resulta de uma busca contínua enriquecida pelo diálogo. Desse modo, ele parte de exemplos e casos particulares até conseguir chegar ao universal. Isto é filosofar, sempre atrás do conhecimento. Tá bom? Platão. E o mundo das ideias. A setinha está mostrando para cima, mas a imagem de Platão ficou para baixo. Tá? A importância de Platão deriva sobretudo da teoria do conhecimento, que serve de base para a construção do seu sistema filosófico. Platão ele tem uma ideia dualista. O que é dualista? É separar uma realidade. Então, vamos botar assim, ó. Eu sou mente e corpo. Tá? Então, ele separa, e isso vai ser usado durante muitos anos, tá? Milênios, até por sinal, essa ideia de conhecimento em duas partes. Uma é o ser que pensa, o outro é o ser que sente. O ser que sente, ele não é inteligente, porque o ser que sente, ele tem fome. Ele tem raiva, ele tem prazer, ele tem vontade de fazer sexo, ele tem vontade de fazer um monte de cagada, vou botar assim, desculpa o tempo, mas é. Esse ser sensitível, ele é o ser do equívoco. Meus olhos me enganam, meu ouvido me engana, meus ouvidos me enganam, minhas paixões me enganam, né? Quantas vezes você se achar apaixonado por alguém e não era bem aquela pessoa. Então, nós precisamos da mente. A mente é aquela que nos une, a mente é aquela que vai nos dar o conhecimento exato. Para isso, ele tem a alegoria da caverna. Eu vou ler aqui para vocês. Conforme a descrição de Platão, pessoas estão acorrentadas desde sua infância, desde o nascimento, em uma caverna, de modo a enxergar apenas a parede do fundo, ou a parede ao fundo, na qual são projetadas as sombras que elas, as pessoas, pensam ser a realidade. Trata-se, entretanto, da sombra de marionetes, empunhadas por pessoas atrás de um muro, que também esconde uma fogueira. Se um dos indivíduos conseguisse se soltar das correntes para contemplar a luz do dia, os verdadeiros objetos ao regressar à caverna e seus antigos companheiros... Bom, traduzido, né? Já me perdi na leitura aqui. Eu estou dentro de uma caverna. Quer ver? Eu estou dentro de uma caverna. Aqui à esquerda nós temos sombras. As pessoas estão acorrentadas abaixo. Eles veem as sombras que passam lá e acreditam que aquilo seja a realidade. Mas, na verdade, há pessoas manipulando essas imagens mediante a luz que vem de uma fogueira. Aí, se por acaso um daqueles indivíduos se libertasse e conseguisse ver o verdadeiro conhecimento, que é o sol, que é a luz, que é a realidade, ele seria contemplado, teria o poder do conhecimento, e se voltasse para a caverna, muitos de seus companheiros não iriam acreditar nele, iriam chamar de louco. Então nós estamos agora na fase do fake news, dos correntinhas de WhatsApp, essas coisas assim, onde que as pessoas acreditam que aquilo é realidade. Elas vivem numa pequena caverna, isso nós podemos adaptar bastante isso hoje, elas vivem numa caverna do conhecimento. Tá? Ela vive na caverna do conhecimento. E não acreditam quando alguém chega e diz que aquilo não é verdade. Por quê? Porque elas estão tão acostumadas com a mentira que é difícil acreditar a verdade. Então, se alguém conseguisse fazer isso, seria o rei filósofo, segundo o Platão.
porque seria o iluminado, teria conhecimento. Tanto que Platão defende não a democracia, ele defende um tipo de aristocracia onde quem deveria governar são os filósofos, os mais velhos, até por sinal, estava feito eu, né? Só aqueles que tinham conhecimento. Então, por isso também que eles ficavam bravos quando os sofistas ensinavam conhecimento, porque ia acabar também com a chance de poder de muitos. Aqui nós temos as duas principais ideias que nós podemos aproveitar de Platão, que é a opinião, que é a doxa, imagens do sensível, realidade, sensível e crença, e a ciência, que é a episteme, que é o conhecimento mediante comprovação, que é o conhecimento real das coisas. Então, Platão acreditava, aqui na teoria da reminiscência, que como é possível ultrapassar o mundo das aparências ilusórias. Platão acreditava que nós já vivemos num mundo chamado de mundo das ideias, tipo numa nuvem. E lá a gente teve acesso ao conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento veio com a gente, então nós nascemos com esse conhecimento. Reminiscência quer dizer lembrança. Lembrança de um outro lugar, de uma outra coisa perfeita. Então, ele acreditava que este corpo, aqui ó, era o túmulo da alma. Por quê? Porque ele armazena o conhecimento. E quando eu morrer, eu vou libertar essa alma e voltar para o conhecimento puro. Tá? Então, se vermos no que Platão pode ajudar no conhecimento, nós vamos entender aqui a frase aqui, ó, que conhecer é lembrar. Eu lembro de algo, o conhecimento já está dentro de mim, eu só preciso acessá-lo, de um tempo que eu vivi, de um outro lugar que eu estive. Tá? Então, esse método de Platão consiste em, ou mais tarde vai ser chamado de racionalismo, em lembrar. Opa, o professor fechou aqui a birosca. Mas, basicamente é isso. Eu tenho que relembrar o conhecimento que eu já tive. Buscar ele em algum lugar, buscar de alguma forma esse conhecimento. Então, mais tarde isso vai ser chamado de racionalismo. Tá bom? Vamos ver se abre o texto. Não abriu o texto. Só um minutinho, abriu, busca da verdade, eu estava lá com Platão. Só um minutinho que erros acontecem. Sofistas. Mais um pouquinho. O celular não está muito rápido. Aqui. Então, já passamos a alegoria da caverna. Depois nós temos Aristóteles. Filosofia de Aristóteles. Este carinha aqui. Ele estabeleceu as linhas mestras da lógica, a principal instrumento do filosofar. Lógica nós aprendemos basicamente nas últimas atividades. Lógica é a arte de saber argumentar e não se contradizer. Mas ele tem outras coisas que contribuem bastante para nós, né? Principalmente a metafísica. Metafísica, a explicação é meta, é além da, ou seja, além da física. Então, o conhecimento aqui dentro ele está muito além da física. Hoje a gente sabe que não, que uma coisa depende da outra, mas ele dizia que o conhecimento estava além disso. Então, entre as diversas contribuições de Aristóteles, destacam-se os conceitos que explicam o ser em geral, área da filosofia que hoje chamamos de metafísica, embora ele próprio usasse a denominação de filosofia primeira, ou seja, a metafísica é a ciência da alma, a ciência do ser, a ciência de dentro de mim. Nas obras da metafísica e sobre a alma, Aristóteles desenvolve sua teoria do conhecimento. O conhecimento sensível e o conhecimento racional são distintos, mas ambos dependem um do outro. Para Aristóteles, a origem das ideias é explicada pela abstração, por meio da qual o intelecto, partindo das imagens sensíveis das coisas particulares e o conhecimento sensível, elabora conceitos universais. Conhecimento racional. Fica claro, portanto, a oposição à teoria das ideias de Platão, pois agora para Aristóteles nada há no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos, ou seja, se Platão diz que eu nasço com conhecimento e eu preciso acessá-lo, Aristóteles diz que tudo que eu aprendo do nada. Eu olho, eu observo, eu cito, eu raciocino e eu aprendo. Então, ele é mais concreto o conhecimento. Eu parto daquilo que eu sinto para aquilo que eu elaboro e processo e passo para frente na forma de conhecimento. Tá? Então,
Aristóteles é mais real nesse sentido. Ele vai dar mais tarde ao nome desse conhecimento de empírico, né? Ou empirismo, vai ser a corrente. Então nós vamos ter na Idade Média o empirismo e o racionalismo, que serão as duas correntes mais fortes que tem, mas deixa isso para a próxima conteúdo. Então ele dizia que a gente conhece pelas causas. O conhecimento pelas causas de Aristóteles define a ciência como conhecimento verdadeiro, pelas causas, ou seja, eu vejo a luz que me chega aos olhos, me proporciona que eu vejo o objeto que está na minha frente, no meu caso agora o meu celular. O meu cérebro adquire essa imagem, processa e reconhece, não, é o celular. O que faz que eu possa, por exemplo, conhecer outros celulares que não sejam o meu em específico. Então, o meu ouvido escuta algo e ele processa essa informação. Então, o conhecimento mais real, mais palpável. Para entender a teoria de Aristóteles, vamos descrever 3 distinções: substância, essência e acidente. A substância é aquilo que é em si, o suporte, ou seja, do que é feito o corpo é feito de carne, essa substância. Tá? A matéria é o princípio indeterminado de que o mundo físico é composto. Aquilo de que é. Então, uma árvore, né? É feito do que? Celulose. Aí o que vai ter é a forma, aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que é. Basicamente, aquilo que compõe uma árvore é a mesma para todas as árvores, celulose. Mas uma laranjeira é diferente de um pessegueiro. Então, vai ser a forma. E é onde que entra a substância também. Aqui entramos no conceito de ato e potência. Voltando lá ao grão. O grão de milho, ele em si ele já é potência. E ato ao mesmo tempo. Ele é ato porque ele é grão. Ato é aquilo que é agora. Né? Aquilo que está agora. Agora o Odair é professor. Tá? A hora que eu desligar o celular, o Odair vira marido, o Odair vira amigo, o Odair vira mais... O meu ato agora é ser professor. O grão de milho, o ato dele é grão, mas ele tem potência. Ele pode virar um pé de milho, ele pode virar farinha de milho, ele pode virar pamonha, ele pode virar outras coisas. Então, a potência é aquilo que algo poderá ser. O ato é aquilo que é nesse exato momento. Para vocês terem uma ideia, mas daqui a pouco a gente vai entender, Deus é ato puro, ele nunca pode ser potência, porque se ele for potência, ele não é Deus. Né? É assim que Aristóteles vai explicar. Mas tudo que está orgânico nesse planeta, né, enquanto, por exemplo, uma pedra é uma pedra. O ato dela é ser pedra, mas pode virar um bom encosto de porta, então ele tem uma potência para virar calço, ou para virar brita. Então depende a destinação que eu vou dar a ela. Então, esses conceitos, por sua vez, servem para compreender a teoria das 4 causas. Daí ele vem aqui. Causa formal é a forma ou essência de uma coisa, o objeto que define a sua forma. Né? A causa material, do que é feito. A causa eficiente é a origem daquilo ou aquilo que o tornou aquele objeto possível. E causa final, o que é. Então, ato e potência. A forma, o grão de trigo é diferente do grão de milho. A causa material, do que é feito, do que compõe. A causa eficiente, de onde veio. E a causa final. Tá? Mais para frente eu pretendo dar uma atividade mais específica sobre isso e vou explicar melhor. Tá bom? Então, recapitulando os conceitos aristotélicos. Todo ser é uma substância constituída de matéria e forma. Então, todo ser é constituído de matéria e de forma. A minha matéria é a carne, a minha forma é ser gordinho. Tá? A matéria é potência, ela pode ser um monte de coisa, ela está a vir. Tá? O que tende a ser, a forma é o ato. Então, meu ato é ser agora, mas vou mudar, daqui a 10 anos eu serei diferente. O movimento é, portanto, a forma atualizada da matéria, é a passagem da potência para o ato. Então, como é que Aristóteles explica o movimento? Que tudo está em potência, mas pode vir a ser ato, tá bom? Explicando um pouquinho aqui a definição de Deus, primeiro motor, imóvel. Por não ser movido por nenhum outro, é também um puro ato, ser nenhuma potência. Segundo Aristóteles, Deus é ato puro, ser necessário, causa primeira de tudo o que existe. No entanto, se Aristóteles considera Deus o motor primeiro, ou primeiro motor, imóvel, como poderia mover algo? Porque Deus não é o primeiro motor como causa eficiente, mas como causa final. Deus move por atração, ele tudo atrai com perfeição de que é. Ou seja, nesse movimento de ato e potência de Aristóteles, se eu for pegar quem é meu
a minha causa é meu pai e minha mãe. Quem é a causa do meu pai e da minha mãe são meus avós, são 4 avós. Então, se eu pegar o movimento, é para trás infinito. Ele é infinito e vai continuar infinito. O universo em Aristóteles é infinito, porque tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Até chegar quem? Até chegar Deus. Deus seria o único que não tem nem criador e nem falhas. Então, o universo em si caminha, na teoria de Aristóteles, para Deus. Não é de Deus. Deus não cria o universo em Aristóteles. Deus atrai o universo. Tá? Deus atrai a perfeição. Deus atrai o último movimento. O budista vai chamar isso de Nirvana. É o final do processo. Quando eu cheguei na última etapa da evolução. Tá bom? Se precisar de melhor explicação, o meu WhatsApp está disponível para a gente debater essa questão mais ao fundo. A crítica dos antecessores de Aristóteles é essa causa do movimento. O movimento está no ser e pronto, e ele vai continuar se movendo. Europa cristianizada, fé e razão. Por volta do século II, ali pelo ano 300, o cristianismo começou a se expressar. O cristianismo assume Roma. Então, em vez de virar cristianismo, agora ele vira a Igreja Católica. E a Igreja Católica se torna uma das principais fontes de conhecimento desta época. Ela é detentora do conhecimento. Os padres são aqueles que podem estudar. Então, e eles se baseiam em verdades absolutas adquiridas da fé e de alguns santos, tipo São Mateus, São Paulo, São Pedro e assim vai. Tá? Então, a Igreja vai dominar basicamente o conhecimento durante quase 1000 anos. Então, nós temos nessa primeira fase a patrística. Além da Bíblia, os teólogos resolveram usar textos dos filósofos pagãos, adaptando-os para a fé. Então, assim, eu tenho uma nova religião. Jesus Cristo não veio ensinar filosofia, ele veio ensinar o amor. E morreu, e ele não ensinou. Os padres, ali pelo ano 300, eles tinham muita dificuldade com os hereges. Os hereges são aqueles que duvidam da fé. Então, eles começam a se bater em cima de filósofos, no caso, não pagãos, que não professam a fé, para poder defender. Uma dessas ideias foi adquirida por São Tomás de Aquino usando Platão. Platão usa a ideia da dicotomia, o mundo real e o mundo ideal. Esse mundo ideal nós vamos chamar de céu. E esse mundo sensível nós vamos chamar de terra. Então, eu almejo voltar para o céu, eu almejo voltar para Deus. Tá? Então, basicamente, é isso a teoria de Santo Agostinho. Bispo de Hipona, o principal nome da patrística é Santo Agostinho. Teoria da iluminação. Agostinho retomou a filosofia de Platão por meio de seus comentadores, sobretudo Plotino, e adaptou ao cristianismo. Aceitou a dicotomia platônica entre mundo sensível e mundo das ideias, que eu acabei de explicar para vocês. Em contraposição, desenvolveu a teoria da iluminação, pela qual possuímos as verdades eternas e eu só conheço porque Deus permite que eu conheça. Tá? Isso é a teoria da iluminação. O conhecimento vem de Deus. Conheço pela fé. É basicamente o resumo da filosofia dele. Tá bom? O teólogo e filósofo Agostinho, a aliança entre fé e razão é significativa. Tá bom? Escolástica. Após a queda do Império Romano, forçam-se 2 reinos bárbaros, levantando e nascia a origem feudal. A escolástica veio do nome de escola, porque a Igreja Católica cria algumas universidades e detém o conhecimento, o que é importante para nós, porque também começa o novo ciclo do conhecimento. Antes só quem podia estudar os padres, agora os ricos também podem estudar nessas universidades da Igreja. Tá? O segundo período medieval, conhecido como Baixa Idade Média, nota-se mudanças fundamentais no campo da cultura, já a partir do século XI, sobretudo na razão do renascimento urbano. Ameaças à ruptura, à unidade da Igreja e heresias anunciavam um novo tempo de constatação de debates em que a razão buscava sua autonomia. Fundamental nesse processo foi a criação de universidades que eu já expliquei. Com essas mudanças, a escolástica teve em São Tomás de Aquino seu principal representante. Surgiu como uma nova expressão da filosofia cristã. Persistia ainda a aliança entre razão e fé, em que a filosofia continuava sendo serva da teologia. A questão dos universais. O universal é o conceito, a ideia, a essência, comum em todas as coisas. Por exemplo, o conceito de ser humano, animal, casa, bola, cadeira, círculo. Em outras palavras, as perguntas eram as seguintes: gêneros e espécies existem separadamente dos objetos percebidos pelos sentidos? Ou seja,
o conceito homem, ele existe nele mesmo ou ele está só na minha cabeça? Né? Sou eu que dou sentido àquilo ali ou o conceito já existe no próprio homem? Sou eu que dou significado ou não? Quando eu chamo colher de colher, como é que eu sei que uma colher é uma colher e não é um garfo? Então, onde que resiste o conceito? E eles ficavam nesse debate o tempo todo. Tomás de Aquino, o monge dominicano Tomás de Aquino, que teve contato com o pensamento de Aristóteles por meio do árabe Averroes. Tá? Sua principal obra é Suma Teológica, são 13 livros, constitui a fecunda síntese da escolástica e por isso mesmo se tornou a expressão chamada de filosofia aristotélico-tomista. Embora continuasse a valorizar a fé como instrumento de conhecimento, Tomás de Aquino não desconsiderou a importância do conhecimento natural. Ou seja, Deus me dá um cérebro e eu consigo aprender por meio desse cérebro. Ou seja, se Aristóteles dizia que o conhecimento está em nós, Tomás de Aquino vai dizer que Deus me deu o necessário, me deu inteligência. O resto está em mim. Tá? É basicamente isso. Aqui nós temos as teorias dele sobre como é possível conhecer Deus. Deus é o primeiro motor, que existe o motor e está ali, é necessário, o universo precisa de Deus, é perfeito. Os seres possuem graus de perfeição e Deus é a perfeição máxima, causa e efeito. A tudo efeito é atribuído a uma causa, então Deus é o Criador. E inteligência ordenadora, a inteligência de Deus ordena o universo. São as 5 causas dele. Tá? Vou dar uma ampliadinha aqui, caso vocês queiram dar uma lidinha melhor. Ó. Primeiro, motor imóvel, existe o motor que iniciou esse movimento, é ser necessário, é ser perfeito, é inteligente. E é baseado ainda hoje a ideia da existência de Deus nessas 5 teses. A crise da escolástica quer dizer que no final da Idade Média existiam outras formas de conhecimento e outras formas de contestar isso, mas nós vamos ver no próximo capítulo isso, tá? No próximo capítulo nós vamos estudar isso melhor. Era aí que eu tinha para hoje, senão vai ficar o vídeo também muito longo, tá bom? Um abraço para todo mundo.